pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós estamos estudando a Revolução Francesa. Se você não viu os outros vídeos sobre iluminismo, a primeira fase da Revolução até a tomada da Bastilha, a segunda fase do Grande Medo e do Terror, era bom que você visse os outros vídeos para continuar o estudo que faremos hoje sobre Napoleão Bonaparte. Napoleão foi considerado um dos grandes estrategistas da humanidade. Foi comparado a César, Júlio César do Império Romano e também ao grande Alexandre da Macedônia. Nós temos um vídeo especial sobre Alexandre e o helenismo. Se você quiser ver, também é importante. Hoje nós vamos falar sobre a França no final do período do terror, quando Napoleão se destaca como líder, né? Um grande estrategista do exército francês. Porque Napoleão era filho da Córcega, uma ilha que fica próxima à Itália. Quando o Napoleão nasceu, a Córcega foi anexada à França, num período de grandes batalhas. E Napoleão foi considerado francês, porque foi anexada à terra dele, ao território francês. Porém, quando Napoleão fez 9 anos de idade, ele mudou-se para a França para estudar. Só que ele não falava francês direito. Ele começou a aprender a falar francês e usava o seu idioma muito próximo ao idioma italiano. Então ele sempre falou francês com sotaque italiano. Era visivelmente diferente a forma dele conversar. E quando ele era criança, ele recebeu assim um tratamento de inferioridade em relação aos franceses, que o tratavam mal, porque ele falava devagar, com medo de errar o francês, falava com sotaque italiano, ele era baixinho, menor em relação aos outros franceses. E ele foi se tornando introspectivo, ele foi se tornando um menino estudioso, ele gostava muito de matemática, tinha grande facilidade da disciplina matemática. Ele estudava muito história e geografia e ele foi um bom aluno, ele foi se destacando. Ele tinha um interesse em entrar para a marinha francesa, mas quando ele se tornou adulto, ele ingressou mesmo, foi no exército na França e começou seus estudos de artilharia e de estratégia militar. E ele ficou muito hábil nessas duas disciplinas. Ele era muito disciplinado, ele comia pouco, ele dormia pouco, estudava muito, acordava de madrugada para estudar. E foi assim a vida toda dele. Ele era muito meticuloso, detalhista, preocupado com todas as questões. Ele sabia falar sobre qualquer assunto, desde moda, desde economia, ciência, filosofia. Era muito inteligente o Napoleão. E ele era muito apreciava o pensamento iluminista. Quando ele ficou rapaz, ele escreveu um livro sobre a história da Córcega e também um livro sobre romance, porque ele era também um rapaz apaixonado. Ele foi muito apaixonado por uma mulher francesa que se chamava Joséphine, a mulher da vida de Napoleão. Então Napoleão, ele vai se integrando ali na sociedade francesa e ele vai participando das guerras desde jovem. Quando ele fez 21 anos, ele se tornou capitão da guarda francesa. E ele depois, quando ele fez 24 anos, ele foi alçado a general. Então ele teve uma carreira militar meteórica, muito rápida.
Ele chegou a escrever um panfleto a favor dos jacobinos. Ele gostava do pensamento de Robespierre e por isso ele foi acolhido por Robespierre para entrar no exército revolucionário, quando a França estava sendo atacada pelas nações vizinhas. Porque no período do terror, a França era um medo enorme para o resto do mundo. A França representava muita violência, principalmente porque tinha colocado um rei, Luís XVI, na guilhotina. E isso assustava as nações vizinhas. E essas nações, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria, a Rússia, a Espanha, todas se preocupavam com a expansão do pensamento iluminista sobre os seus territórios. Então eles atacavam constantemente a França e Napoleão foi vencendo as batalhas. Foram várias coligações que ele venceu, uma após a outra. O exército dele massacrava os outros países, as outras coligações que eles faziam entre si contra Napoleão. Imagine um general que vencia tantas batalhas e que era simpatizante das ideias do Jacobino, de Robespierre. Que Robespierre, como a gente viu no último vídeo, ele era um sanguinário, ele era um genocida, ele levou milhares à guilhotina. Ele é apontado no livro A Caminho da Luz por Emmanuel por um representante das sombras, não só Robespierre, como também Marat. Você pode olhar no último vídeo, a gente detalha as ações de Robespierre. Então Napoleão era aquele sujeito temido. Esse general, aos olhos dos ingleses e dos outros povos, era um demônio em pessoa. Imagine se eles fossem fazer no nosso território o que Robespierre fez na França, continuando a matança na guilhotina por entre os povos. Então as pessoas estavam apavoradas com Napoleão, e o fato do medo ir na frente já causava pânico e terror nos soldados, e ele já ganhava a guerra mais até pela fama e pelo medo, pelo terror que causava aos olhos de toda a humanidade. Então veja só como foi a expansão napoleônica. Emmanuel traz aqui no livro Caminho da Luz que ele era um missionário. Ele foi indicado pela espiritualidade maior para ajudar a França a acabar com a matança que estava acontecendo na França com a guilhotina e para conter a invasão, porque a França estava sendo atacada com um grande risco de desmembramento. A França podia ser esfacelada nesse período e não mais termos notícia do que a França construiu. Porque a gente tem que entender que a França é um grande representante da civilidade, da humanidade. A França que construiu o Palácio de Versalhes, que construiu a Catedral de Notre Dame, que representa um grande feito arquitetônico, cultural da humanidade. A França da Torre Eiffel, que é um marco de desenvolvimento enorme para a humanidade. É uma descoberta tecnológica que é imitada pelo mundo a partir do conhecimento da Torre Eiffel. Então nós temos aí a França com o pensamento iluminista, a França de Joana d'Arc, toda essa construção católica, cristã que a França traz. E que nesse momento, na ditadura jacobina, está destruída pelo pensamento dos iluministas que se perderam na sua trajetória, começaram com o ideário de igualdade, liberdade e fraternidade e enveredaram para o terror, para a matança. E essa França precisa ser contida. E Napoleão é enviado da espiritualidade para ajudar a França a ficar mais atenta a esse movimento. Aqui nesse livro A Caminho da Luz nós temos trechos belíssimos de Emmanuel, que ele fala sobre Napoleão, não é? Ele fala, em aspas para Emmanuel, assim
com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Então vem Napoleão como um missionário da luz para ajudar a França, não é? Porém, ele fala também que Napoleão se perdeu. Ele se perdeu na vaidade, ele se perdeu na caminhada dele, e aí ajudou a França por um lado e massacrou milhares de outros povos, causando um karma coletivo para a França e para si próprio. Vamos ver depois como ele vai se colocando aqui. Então, a França necessita dessa ordem que pode ser imposta por esse homem militar que vai sendo glorificado pela população como um ponto de apoio e referência de ordem e de organização. Ele vai vencendo as batalhas e tem um período que ele se torna um cônsul. Ele vai se tornando tão importante que ele se torna um cônsul da França, não é? E vai mudar e amadurecer muitas coisas na França. Nesse período do consulado, que vai de 1799 a 1804, ele faz grandes mudanças na França, que vai deixar um legado para a humanidade inteira. Ele cria o Banco da França, organiza as finanças, a economia, dá parâmetros de organização, porque os jacobinos deixaram uma França caótica a nível econômico. A inflação cresce muito e as pessoas ainda estão em grande sofrimento. E Napoleão organiza, bota ordem nas finanças da França. Ele também cria o Código Civil Napoleônico, que aí ele vai organizando a sociedade, não é? São leis e normas sociais que vai retomando o desenvolvimento do povo francês, daquela nação. Ele coloca também a criação dos liceus franceses, que são as escolas. As escolas vão surgindo na França, dando oportunidade às populações de terem seus filhos educados, porque no período anterior, quando os privilégios da nobreza estavam em alta, somente os nobres podiam estudar ciência, filosofia, artes, né? Podiam estudar literatura, história, geografia. Então, os liceus napoleônicos dão oportunidade a todos. Ele faz uma escola, como nós temos hoje, uma escola com um professor e vários alunos, né? Porque antes era um professor para cada nobre, eles iam às casas dos nobres dar as aulas, e aí ficava uma educação voltada apenas para a grande elite. E nesse momento, o Napoleão traz essa nova linha de educação que vai fazer com que até hoje todas as nações sigam o seu caminho, não é? O que ele faz também é dar liberdade religiosa à Igreja Católica e aos protestantes e aos judeus, que o rei Luís XVI já tinha deixado esse legado, mas ele recoloca isso aí. Ele coloca também o voto censitário de volta, não é? Aqueles que têm renda que podem votar. Ele coloca também, ele mantém a escravidão nas colônias, porque o desenvolvimento da indústria francesa muito incipiente, e ele tem muitas colônias, e é preciso que a França se desenvolva. E nessa época a mão de obra escrava ainda era muito forte. Somente depois é que a escravidão vai vir à tona, quando o capitalismo já estiver mais amadurecido. E aí é necessário uma nova mão de obra, que vai ser a mão de obra assalariada no mundo inteiro. E aos poucos a escravidão vai sendo abolida. Mas nesse momento a escravidão nas colônias ainda é um fato presente na humanidade. Ele acaba com a servidão também. Ele reforça o que o rei já tinha deixado como legado. Então ele vai melhorando, vai reestruturando a nação como cônsul, mas continuam suas batalhas constantes, não é? Então ele vai ganhando as batalhas, mas quando chega na sexta coalizão ele perde e vai aí deixando um exército muito fraco, porque o exército napoleônico era um exército que tinha uma cavalaria magnífica.
era um exército fortalecido, mas no caminhar da história ele vai se enfraquecendo. E aí quando chega na sexta coalizão, quer dizer, que é a união dos países da Inglaterra, da Prússia, ele vai e perde essa guerra. E aí enfraquece, ele se rende. Ele vai ser exilado numa ilha de Elba. Esse exílio, que ele passa muito tempo lá, ele termina sendo também muito útil à ilha de Elba. Da ilha de Elba ele vê a Córcega, a cidade natal dele, sempre na esperança de retomar e viver novamente ali. Então ele, quando chega em Elba, ele melhora a cidade de Elba, ele melhora as leis, ele melhora a economia, ele faz sempre, onde ele vai, ele leva essa revolução maravilhosa, que é uma reorganização, né, da nação, porque ele é muito inteligente, muito sábio. Então ele fica ali em Elba por um tempo, mas depois ele foge e volta para a França. Quando ele volta para a França, ele é aclamado pelo exército e ele fica lá. Ele continua, volta a governar ali, aclamado pelo exército, pela população francesa, e fica 100 dias no poder. Dentro desses 100 dias, ele amadurece muitas coisas. Depois ele passa a ser imperador. É muito curioso essa questão do Napoleão se tornar imperador. Porque o fato dele se tornar imperador e restaurar, não é, uma nobreza, restaurar uma monarquia propriamente, porque ele usa coroa, né? Ele mesmo pensa como vai ser a coroa dele. Ele constrói uma coroa de louros, imitando os romanos, só que coroas de ouro, né? Que ele coloca na cabeça o tempo todo. E esse coroamento, ele chama o Papa para coroá-lo. Quer dizer, fazendo com que a igreja retorne à França. Porque, na verdade, os franceses, eles são católicos. Eles são, desde o século XIII, né? A igreja católica, ela é muito forte, desde a Guerra dos 100 Anos, quando Joana d'Arc lutou pela França. Veja também o vídeo de Joana d'Arc. Então, a França é católica. E por mais que os revolucionários queiram romper com essa tradição católica centenária, não é fácil mudar a direção dos povos com aquelas certezas e conexões espirituais e também teológicas, filosóficas que as nações construíram. Porque os revolucionários, eles têm ideias de revolução que na mente deles eles vão mudar pela força da guerra e da dor. Só que as pessoas, as revoluções, elas só vingam, elas são só verdadeiras quando as populações estão prontas para essa mudança. Então isso não vai mudar. A mesma coisa a questão da realeza. A França, por mais que tenha atravessado a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, por mais que tenha atravessado o pensamento iluminista, mostrando que a Igreja Católica existe um pensamento de fé dogmática e que é preciso usar a razão para resolver as questões, a França ainda admira os reis, a França admira a nobreza. Essa nobreza que saiu da França, que abandonou a França no período do Grande Medo. Essa nobreza que não existe mais na França com tanta força. E aí o sofrimento continua, mostrando que a revolução, com tanta matança, com tanta guilhotina, não trouxe a felicidade real das populações. E eles admiram os nobres. Então Napoleão percebe sutilmente que Napoleão, ele é muito atento, ele percebe que a França quer ver seu rei de volta. Tanto é que eles coroam o rei Henrique, o rei Luís, eu estou com o Henrique na cabeça, pensando na Inglaterra, o rei Luís XVIII, né? Tem o Luís XVI, Luís XVII, Luís XVIII. O Luís XVIII, ele volta, ele retoma a França. E o Napoleão não deixa, o Napoleão ele passa a ser o imperador. Só que quando ele chama o Papa, ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça, para não comprometer o Papa de estar coroando um rei, né, imperador neste caso, que não tenha
tradição de nobreza, porque a gente sabe que os reis, eles são dinastias e eles têm linha de sucessão. E Napoleão não tem linha nenhuma. Ele é um corso, ele não é nem francês. Ele fala com sotaque italiano, visivelmente, demonstrando que ele não é francês e que ele não tem dinastia nenhuma. Então dá a impressão que o Napoleão, com essa atitude, ele quer tornar a nobreza algo jocoso. Ele quer avacalhar com a nobreza. Ele quer mostrar para o mundo que a revolução ela é verdadeira. E que quando a revolução diz que todos os homens são iguais, ele conquistou a coroa da França pelo mérito, porque ele é um meritocrata. Toda a revolução é meritocrata. É pelo mérito que se conquista os seus privilégios, o mérito de você ter sido um homem que salvou a França e que lhe dá direito de ser o imperador. Então ele mostra ali, faz uma avacalhação com a nobreza, mas ele mostra ali, é possível sim, mas tem que ser pelo mérito. Eu tenho mérito, eu sou o imperador. E ele se torna imperador da França. Ele faz o povo dele todo a ser nobre, a seguir uma linha de nobreza, as irmãs, os irmãos, a esposa, que nesse caso é a Josefine, a mulher que ele tanto amou a vida toda. A Josefine passa a ser uma imperatriz, muito a contragosto da família, que acha ela feia, acha ela velha, assim, as irmãs, a mãe, mas ela vai ser ali a imperatriz. E Napoleão se torna esse imperador. Ele fica como imperador por muito tempo, mas continua a expansão militar dele. E quando ele quer expandir militarmente, ele tem muita dificuldade de bater a Inglaterra e bater a Rússia. Ele tenta um acordo com o czar russo, o czar Alexandre, e ele chega a fazer um acordo com esse czar. Ele chega a fazer esse acordo, se torna amigo do czar. É uma amizade tão próxima que quase como irmãos. Só que o czar, ele promete a Napoleão que vai ser fiel à França. Mas quando Napoleão declara o bloqueio continental, o que é o bloqueio continental? O Napoleão faz o seguinte, olha, daqui toda a Europa vai receber uma linha aqui divisória com a Inglaterra e nenhum desses países vão fazer acordos comerciais com a Inglaterra, porque eu quero desenvolver a indústria francesa e a Inglaterra atrapalha os negócios na França. Então ele faz como se fosse uma proteção aos produtos franceses, para que os produtos franceses sejam comercializados entre os países e os ingleses não. Só que tem um detalhe, a Inglaterra já fez a Revolução Industrial, a Inglaterra está pulsante na sua indústria, não é? E os países querem fazer acordos com a Inglaterra, porque é interessante, acordos comerciais interessantes. Eles não vão ceder para Napoleão. Napoleão já tem enfraquecido. Esse exército dele já não é mais aquela cavalaria. Muitos cavalos morreram durante as batalhas, principalmente na Rússia. Ele já não tem mais aquele exército pulsante que ele tinha no começo. E nem a idade dele, ele já vai ficando mais velho. Né? Então ele já não é o grande líder militar que seria. Ele impõe ali o bloqueio continental, mas a Espanha é uma das primeiras que nega esse bloqueio. E quando a Espanha nega, Napoleão entra na Espanha e enfrenta os espanhóis. Quando ele vence a guerra, que acha que os espanhóis vão se render, os espanhóis não se rendem. E aí, dentro do território espanhol, uma batalha aterrorizante, gente. Aterrorizante. Uma batalha que você não pode imaginar o tanto de terror, de grosseria, de estupidez, de maltrato que a Espanha sofreu nesse período de Napoleão. E invade mesmo a Espanha e fica ali por muito tempo, fazendo com que o bloqueio continental se torne um terror para todos aqueles grupos que não aceitam fazer parte desse bloqueio. Inclusive aqui no Brasil nós vamos ter, não é, a família real portuguesa migrando para o Brasil nesse período por conta do bloqueio continental que é colocado aqui
nesse período de Napoleão. Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo para conversarmos sobre o bloqueio continental e para a gente ver também o que acontece aqui no Brasil, porque o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala muita coisa sobre isso, sobre Napoleão. É um livro que também dá um toque espiritual profundo sobre o que foi a era napoleônica. É imperdível. Vamos deixar para o próximo vídeo, que a gente continua com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito obrigado você ter assistido até agora. Fique com Deus, que tenha toda a luz na sua vida e que você continue estudando história e percebendo que a história fala conosco, fala de nós mesmos, fala dessas certezas que nós temos e que nós não estamos sozinhos, nós temos a contribuição espiritual a cada passo que nós damos na nossa vida, que nós nos desenvolvemos de forma individual e coletiva e que tudo que estamos vivendo é necessário à nossa evolução. Muita paz, que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e comenta aí pra gente crescer junto. Muito obrigada.